bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Duna. Mais especificamente o filme de Duna, que tá chegando aí, dirigido pelo Denis Villeneuve, que é uma adaptação de uma das maiores obras da história da ficção científica, uma das obras mais influentes da cultura pop. Finalmente chegou, era uma das estreias mais esperadas por mim, e eu acredito que por muitos de vocês que estão vendo esse vídeo, e se tudo der certo na data de publicação desse vídeo, o filme sai na semana que vem, então a gente tá postando isso aqui uma semaninha antes, pra falar de expectativas. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que dá pra gente esperar desse lançamento, que é um dos mais aguardados, um dos maiores de 2021. E vou trazer também algumas das últimas informações de bastidores. Aí, ó, fiquem calmos, porque nesse vídeo aqui eu não vou trazer nenhum spoiler da história, nem nada. Eu já li o livro que vai ser adaptado pra esse filme, mas eu não vou trazer nenhuma reviravolta, então podem ficar tranquilos, tá bom? Se você não conhece nada do universo de Dune e vai ver o filme pela primeira vez, não se preocupa com isso. Mas já que eu falei de livro, talvez você não saiba que apesar desse filme de agora ser baseado no livro com o título Duna, existe uma série de livros de Duna. O Frank Herbert, que é o autor de Duna, escreveu 6 livros nesse universo, sendo Duna só o primeiro. E os 6 agora estão disponíveis aqui no Brasil pela editora Aleph, que tá patrocinando esse vídeo. Isso porque acabou de ser publicado o Herdeiras de Duna, que é o 6º volume. E olha só, gente, que edição linda essa aqui de Herdeiras. Ó, em capa dura. Eu adoro fazer isso. E ela tem essa ilustração linda na capa, além do projeto gráfico, né? Eu acho muito especial esse projeto gráfico da coleção de Duna, tá sempre muito, muito lindo tudo. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra você comprar essa edição maravilhosa aqui e também os outros livros de Duna. Caso você ainda não tenha os outros livros, Herdeiras tá disponível no box da 2ª trilogia. Então aqui na descrição vai ter todas as informações, porque tem muita coisa legal que a Aleph tá preparando de Duna, tem um audiolivro inclusive, e todas as informações vão estar nos links aqui embaixo para vocês conhecerem. E vale muito a pena a gente ler a obra do Frank Herbert, não só por causa do filme, mas porque o universo que ele criou é muito especial. Então tá o link aqui embaixo para vocês verem depois, e agora bora falar sobre essa adaptação. Ok, então o que esperar de Duna, esse filme que demorou tanto pra estrear, que finalmente tá chegando aqui? Acho que a primeira coisa a ser dita é que Duna é uma história de ficção científica. Tem muitos outros elementos além disso, mas é uma história de ficção científica. Então você vai ter conceitos de planetas diferentes, de substâncias que são importantes em determinados planetas, tem a ideia do Império Intergaláctico, e uma coisa que é bastante interessante é que em Duna você tem famílias que são muito importantes ali naquele império, e essas famílias nobres funcionam até meio parecido com histórias medievais, de certa forma. Mas a história, pelo menos nesse comecinho, ela é centrada na casa Atreides, que é essa família que sai do seu planeta de origem para cuidar de um outro planeta, meio que fizeram tipo uma manobra política e tudo mais para fazer com que eles fossem para esse outro planeta, que se chama Arrakis. Lá é a fonte de uma substância muito importante para a economia planetária toda. Então é uma substância mega vital, é um lugar importantíssimo, só que ele também é muito complicado. Ele é um local completamente desértico, o que faz com que a vida das pessoas lá seja muito dependente de conseguir água a todo custo. Você tem a população local que usa trajes que condensam toda a umidade do corpo e tudo mais, e a paisagem vai ser majoritariamente o quê? Areia. Por isso que costumam chamar esse planeta de Duna, e daí que vem o nome da nossa história. A gente vai seguir principalmente nesse começo o Paul Atreides, que é o personagem do Timothée Chalamet. Eu nunca sei se eu falo certo o nome dele, eu normalmente chamo ele de Timóteo. E o Paul, ele tá sendo treinado para ser o líder da casa Atreides, mas ao mesmo tempo tem outras coisas que estão aí reservadas pro destino dele. E o que dá pra esperar de Duna? Eu acho que assim, dá pra você esperar que vai ter algumas cenas de ação, sim, que você vai ter essas imagens grandiosas de paisagens e tudo mais, como a gente já viu um pouco nos trailers, né? E que eu acho que é um forte do diretor, né, do Denis Villeneuve, que eu gosto muito do trabalho dele, eu já vou comentar mais um pouquinho. E eu acredito que você possa esperar também momentos mais contemplativos, porque a gente tem muito disso em Duna, o livro, né? Tem muitas vezes que quando eu tô lendo a escrita do Frank Herbert, eu sinto como se eu tivesse até meio que meditando, sabe? Não sei se vocês que leram também têm essa impressão, mas eu tenho bastante. Então eu espero que isso seja trazido um pouco pro filme,
pouco dessa parte. Tem toda uma questão mais religiosa, uma questão mais de liderança também, que tá ali nessa jornada do Paul, e eu acho que eles vão abordar isso também. Mas uma coisa que eu acho interessante de dizer é que esse filme, ele não vai adaptar o livro todo, ele não vai adaptar o primeiro livro todo. Ele deve adaptar as primeiras partes dele só. Por quê? Porque é um livro muito grande, tem muita coisa, e o próprio diretor disse que a trama, ela é muito complexa, e aí não seria legal adaptar tudo corrido, assim, pra um filme só. Então ele falou que ele nunca toparia adaptar se fosse pra fazer tudo nesse único filme. A ideia é que tenha uma continuação. Se vai ter ou não, vai depender de como esse filme for na bilheteria, né? E aí eu acho que é legal a gente dizer que não é a primeira tentativa de adaptar a Duna. Duna é um livro que foi lançado nos anos 60, e desde então teve tentativas de adaptar essa história, e assim, nada deu muito certo. Primeiro teve o Alejandro Jodorowsky, que inclusive é uma história de bastidores muito louca, porque ele ia fazer um filme com 14 horas de duração, parece. Ia ter no elenco o Mick Jagger, o Salvador Dalí e o Orson Welles, sim, no mesmo elenco, com trilha sonora do Pink Floyd, artes conceituais do Moebius, assim, ia ser um negócio doido. E era dito que não ia ser super fiel ao livro, né, que ele ia fazer uma coisa mais dele mesmo, mas acabou que não rolou, tem inclusive documentário feito sobre isso, é uma história super curiosa aí da história do cinema, mas isso é assunto para outro vídeo, se vocês quiserem eu posso fazer. E aí a gente teve um filme que foi lançado adaptando Duna, que também é de um diretor super conhecido, que é o David Lynch. Lá nos anos 80 ele já tinha feito o Eraserhead, já tinha feito o Homem-Elefante, e aí chegou o momento dele fazer Duna. E essa também é uma história muito bizarra de bastidores, esse é um filme que o David Lynch renega até hoje, e ele também não foi muito bem de bilheteria. Hoje em dia tem pessoas que até admiram, acham ele meio cult, mas assim, acho que tem um consenso de que é uma experiência, não necessariamente boa, é apenas uma experiência, você avalia como for. E não foi só isso, teve minissérie já que tentaram fazer e tudo mais, mas agora chegou esse momento do Denis Villeneuve trazer essa adaptação. E assim, todo esse preâmbulo pra dizer que eu curto muito a ideia de ser ele o diretor de Duna. Eu gosto muito do trabalho desse diretor, caso você não tenha visto A Chegada, que acho que é o meu filme preferido dele, vejam que é um filme muito legal, eu gosto pra caramba. Tem um outro filme mais recente dele que é o Blade Runner 2049, que é a continuação do Blade Runner clássico e tudo mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição do meu vídeo sobre esse filme. E apesar de algumas pessoas não terem curtido o Blade Runner 2049, eu curti o trabalho dele nesse filme. Eu acho que tem alguns probleminhas aqui e ali, mas eu curti bastante. Eu gosto muito de Blade Runner 2049, sem contar todo o trabalho anterior do Denis Villeneuve. Então assim, eu confio no trabalho dele. Se isso quer dizer que ele vai fazer uma boa adaptação, eu não sei ainda, mas pelo menos eu gosto do trabalho dele até aqui. E ele tá há bastante tempo envolvido nesse projeto, né? Ele começou as negociações lá em 2016, as filmagens começaram em 2019, e esse filme originalmente era pra ter sido lançado em 2020, né? Só que aí a gente teve a pandemia e ele foi adiado em quase um ano, porque a data original era em dezembro de 2020. E agora ele vai ser lançado, se tudo der certo, espero, né? Em 22 de outubro de 2021. Aqui no Brasil os filmes têm estreado às quintas-feiras, né? Então vai sair no dia 21 oficialmente. E aí assim, valia um vídeo só sobre como a pandemia afetou o cinema, seja o cinema local físico em que as pessoas vão pra ver os filmes, mas também a indústria cinematográfica como um todo. Mas eu acho que o caso de Duna é um caso bem emblemático de que discussões estão sendo feitas nesse momento. Porque um tempo atrás foi anunciado pela Warner que várias das suas estreias, né, acho que todas as estreias principais, assim, que saíram ao longo aí da pandemia, elas teriam estreias simultâneas nos cinemas, cinema local físico, e na HBO Max, que é o serviço de streaming que tem todo o conteúdo da Warner Media e tudo mais. Então, faria sentido esses filmes eventualmente irem pra HBO Max, assim como os filmes da Marvel vão pro Disney Plus. Mas, ao contrário do Disney Plus, que cobra aquele Premier Access, né, que tem como se fosse um ingresso digital que você tem que pagar a mais da sua mensalidade pra consumir aquele filme nos primeiros dias, na HBO Max essa estreia seria simultânea, sem nenhuma cobrança a mais. Então, não necessariamente esse valor seria arrecadado pra bilheteria do filme, como o Disney Plus tem feito. E, gente, eu tô falando disso pra Estados Unidos, principalmente, tá? Porque aqui no Brasil não é esse o caso. Os filmes não chegam simultaneamente no HBO Max, que eu saiba. Pelo que eu vi nas últimas estreias, por exemplo, Esquadrão Suicida e tudo mais, eles chegam mais ou menos um mês depois, 35 dias. E aí, quando rolou esse anúncio das estreias simultâneas lá nos Estados Unidos, o Denis Villeneuve foi uma das principais vozes
mais contra isso. Ele falou várias coisas a respeito desse assunto, desde que estrear em meio digital ao mesmo tempo que no cinema favoreceria a pirataria, até que pelas pessoas poderem ver no streaming, a bilheteria do filme não ia ser satisfatória, então isso poderia até acabar com a possibilidade de continuações de Duna. E tem uma outra coisa, que aí muita gente acabou criticando ele por isso, que eu entendo porque ele disse, mas ao mesmo tempo, não sei se era o momento, sabe? Eu fiquei meio, que ele falou, não, tem que ver o filme na tela grande, não pode ver no streaming e tudo mais, o streaming não é feito pra isso, sendo que, né, aquele meme, né, Kim, tem pessoas morrendo, sabe? Denis Villeneuve, calma, cara, tem pessoas morrendo, você tá falando pra elas irem no cinema antes da hora, porque, sabe, fica calmo. Mas eu entendo que talvez uma solução fosse adiar mais o filme, quem sabe, né, pra ele poder estrear só nos cinemas como ele queria. De qualquer forma, isso não aconteceu, e ele falou assim, minha equipe e eu dedicamos mais de 3 anos das nossas vidas pra torná-lo uma experiência única na tela grande. A imagem e o som do nosso filme foram meticulosamente projetados para serem vistos nos cinemas. E assim, levando em conta o que eu já vi do trabalho do Villeneuve, levando em conta que eu fui ver o Blade Runner 2049 na maior tela possível, numa sala confortável, porque eu queria ter uma experiência audiovisual maravilhosa do trabalho dele, eu acho que com Duna dá pra gente esperar isso também. Mas é muito difícil ignorar todo o contexto mundial só por causa do filme, né? Então fica aqui a minha crítica à postura do Denis Villeneuve nesse momento, porque eu acho que ele poderia ter tido mais tato, apesar dele estar defendendo dele, eu entendo, mas enfim. Comentem aqui embaixo o que é que vocês acham. Mas assim, o filme já estreou de certa forma, porque ele foi exibido no Festival de Veneza, agora em setembro, né? E eu, Mikan, quis muito evitar saber o que estava sendo dito sobre o filme, eu não quis ler crítica por enquanto, porque eu quero chegar sem saber muita coisa no cinema. Então eu realmente não sei o que os críticos acharam, eu tô torcendo pra ser muito bom, apesar de eu estar com birra do Denis Villeneuve por tudo que ele falou, eu acho que eu confio muito no trabalho dele, e eu tô torcendo pra que ele tenha feito jus a essa obra que é tão querida pra mim, né? Eu acho que Duna é uma história tão importante pra cultura pop, é uma história tão influente. Assim, não existiria Star Wars hoje em dia se não fosse Duna, não existiria um monte de outras coisas se não fosse Duna. E até isso me coloca um questionamento, assim, será que as pessoas estão prontas pra ver Duna, no sentido de elas viram tanta coisa influenciada por Duna, será que quando elas assistirem a Duna, elas não vão achar que copiou alguma coisa? Porque existe essa tendência, né? Tem até uma trope que eu gosto muito lá no TV Tropes, que se chama Seinfeld is unfunny, que é tipo, Seinfeld não tem graça. Por quê? Existe uma tendência que as pessoas, elas vão assistir a Seinfeld e elas acham, mas eu já vi isso em todos os outros lugares, não tem graça, tá batido. Sendo que, na verdade, algumas dessas piadas que eles já viram sendo repetidas, ou até desconstruídas e comentadas e tudo mais em outras séries, podem ter aparecido pela primeira vez ou se popularizado pela primeira vez em Seinfeld, quando aquilo ainda era muito inovador. Eu acho que pode ser que Duna caia um pouco nisso se o Denis Villeneuve não tomar cuidado, porque muitas das coisas que a gente tem nessa história acabaram virando pedacinhos de outras obras que beberam de lá como fonte. Eu não sei o que vocês acham. Vocês acham que as pessoas vendo Duna hoje em dia podem achar que parece derivado de outras coisas que, na verdade, vieram depois, originalmente? E assim, eu, pra ser sincera, não sei se vai rolar um filme 2, exatamente porque, orçamento alto, a pandemia não ajudou, não sei se a bilheteria vai tão bem, mas eu gostaria que houvesse a chance de fazer continuações e tudo, porque eu acho que essa foi a visão que o Villeneuve planejou pra Duna, né? Ele não planejou fazer um filme só, então eu espero que ele possa concluir esse objetivo, e eu acho que, a não ser que ele vá muito mal, isso não deve impedir esses planos, até porque já existe uma série planejada pra HBO Max, que é um derivado falando só das Bene Gesserit e tudo mais. Então acho que não dá pra deixar o sonho morrer por enquanto. Eu sei que eu, Mikan, tô muito animada pra ver esse filme, eu tô bastante animada desde que eu vi o primeiro trailer, e eu tô torcendo pra que vocês gostem também. Eu acho que Duna foi uma das experiências mais legais que eu tive de leitura nesses últimos anos, e eu tô torcendo pra que isso seja bem traduzido pras telas. Queria que vocês deixassem aqui embaixo nos comentários o que vocês esperam desse filme, quais as expectativas de vocês. Bora evitar spoilers aí nos comentários, gente. E lembrando que tem links aqui na descrição pra vocês conhecerem as edições ali feitas pela editora Aleph. Eles têm aí os 6 livros de Duna, e inclusive tem um cupom de desconto aqui na descrição que vocês podem dar uma olhada. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!